Boa tarde, pessoal. Bom, eu estou aqui novamente, professora Ana Paula, hoje para falar com vocês do Éon Fanerozoico. Né? O Éon Fanerozoico, ele foi dividido em eras, pessoal. Ele foi dividido na primeira era, a Paleozoica, que é a mais antiga, depois tivemos a era Mesozoica, a famosa era dos dinossauros, e por último a era Cenozoica, que começou cerca de 66 milhões de anos atrás e dura até os dias atuais. Hoje nós vamos falar especificamente da era paleozoica, e a era paleozoica ela foi dividida também em 6 períodos. Não vou falar de todos, porque é muita coisa, então eu resolvi fazer vídeos curtos e trazer um fóssil representante de cada período, tá bom? Da era paleozoica. Hoje nós vamos começar com esse aqui, ó, que ele é bem famoso lá no nosso museu, ele faz parte do nosso monstruário, tá? De fósseis. Ele é o nosso trilobita, popularmente conhecido como barata do mar. Ele recebe esse nome trilobita porque o corpo dele é dividido em 3 segmentos. Então, vocês conseguem reparar aqui a cabeça, né? Onde eu tenho os 2 olhos. Depois a gente tem essa região que é o abdômen. E a parte final é o... Ah, eu inverti, gente, desculpa. Aqui é o tórax e a parte final o abdômen. Perdão. Então, cabeça, tórax e abdômen. Trilobita, o corpo dividido em 3 partes. Isso é muito comum aos artrópodes. Sim, ele é um artrópode, né? O nosso primeiro artrópode que a gente tem registro fóssil. Os artrópodes são os animais que têm patas articuladas, os invertebrados, né? Que aí vão ter as classes dos insetos, aracnídeos, quilópodes, tá bom? E esse trilobita aqui, ele, então, está classificado no grupo dos insetos, tá? Por conta da divisão do corpo dele, 3 partes. Bom, essa espécie, gente, ela foi encontrada nos Estados Unidos há mais ou menos 570 milhões de anos atrás, tá? Existem espécies maiores que ela. A gente tem mais um fóssil aqui que pertence ao nosso monstruário, que é esse menorzinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o detalhe dele, bem pequeno. Esse aqui é lá do Marrocos, tá? Foram animais que, quando viveram na Terra, muito bem sucedidos. Eles eram animais que viviam no fundo, né? Animais bentônicos. E aí, eles ocuparam vários nichos, né? Você tem aí, nos registros fósseis, foram encontrados desses fósseis com hábitos detritívoros, filtradores. Esse, por exemplo, é interessante falar que, tá vendo essas estruturas aqui, nessa parte do tórax? Aqui nós temos guelras, tá? E essas, na verdade, guelras não, desculpa, brânquias, igual peixes, tá? Então, nessas brânquias aqui, nós temos, tinha, né, na época, uma simbiose desse animal com bactérias. Pois é, então bactérias viviam aqui, né, dentro dessas estruturas e elas captavam o enxofre do ambiente e produzia o seu próprio alimento. A gente chama isso de quimiossíntese, né? Então, as cianobactérias pegam gás carbônico que consegue produzir lá oxigênios, então nesse fenômeno a gente chama de fotossíntese, e a gente tem a quimiossíntese, que não depende da luz, né, e as bactérias, um grupo de bactérias são capazes de fazer isso, e fazia na época que esse animal existia, né, então uma parte do alimento ficava para essa barata do mar aqui, uma simbiose. Vamos lembrar que simbiose é uma relação, assim, harmônica, né? Onde as duas partes, duas espécies diferentes, elas saem aí na vantagem, ok? Bom, esse animal aqui, gente, ele, quando ele estava vivo, além disso, ele tinha um hábito, quando um predador se aproximava dele, ele tinha um hábito, assim, de enrolar todo o corpo, igual o tatuzinho do jardim, tá?
e a carapaça dele, na verdade, o exoesqueleto que a gente fala, né? É uma característica dos artrópodes. Eles crescem de tamanho, aí eles mudam, eles deixam o corpo antigo, né? O exoesqueleto. E esse animal tinha um exoesqueleto de carbonato de cálcio. Então, você imagina, ele se enrolava e ele tinha essa estrutura rígida que protegia ele. Tá? No Brasil, nós não temos muitas espécies encontradas de trilobitas, são 12 no total, né? O Brasil, nessa época, estava mais próximo ali do Polo Sul, né? Num continente chamado Gondwana, então as águas eram mais frias, né? Não é como hoje, perto dos trópicos, então a gente não tem muito registro desse grupo de animais aqui no Brasil. São 12 espécies só encontradas e no nosso monstruário a gente não tem nenhuma. Bom, do Cambriano é isso que eu tinha para falar para vocês, gente. A gente se encontra no nosso próximo, da próxima vez para falar de um novo período, tá? E aí, até a próxima, então. Espero que eu tenha ajudado.